Olá pessoal, tudo bem? Na aula de matemática de hoje continuaremos o módulo 33. Lembrando sempre que quem tiver dúvidas chama a tia, a aula, às vezes é um pouquinho mais longa, pausa o vídeo, façam com calma e com muita atenção. Um bom estudo. Vamos lá? Primeiramente, vamos observar essas embalagens e as medidas de cada uma delas. Então, nós temos aqui o suco de tangerina, 1 litro, o leite, 1 litro também, A embalagem de pão, 400 gramas, e a de café, dá para ver bem certinho aqui, ó, 50 gramas. Agora, vamos completar essa tabela registrando o produto da embalagem e a medida. Vamos lá? Suco, 1 litro. Leite, 1 litro também. Pão, 400 gramas. E o café, 50 gramas. Agora, respondendo ali a letra B. Das unidades de medida usadas para medir a capacidade do recipiente, quais são elas? Quais que medem líquidos? Quanto cabe? Então, pessoal, são as embalagens de suco e de leite. E as unidades de medida usadas para medir a massa, ou seja, o peso do produto? Pão e café. Qual embalagem pesa mais? Quanto que ela pesa? Então, dentre essas embalagens que estamos trabalhando, é o pão que pesa mais, com 400 gramas. E qual delas é que pesa menos? E qual que é o peso? É o café, com 50 gramas. Agora, pessoal, vamos observar essa tabela aqui com o peso de algumas aves. O periquito, 35 gramas, a arara vermelha, 1 quilo, o avestruz, 120 quilogramas e o papagaio, 400. Vocês imaginavam que um avestruz era tão pesado assim, pessoal? Dentre esses animais aqui, quais são que possuem menor do que 1 quilograma? Pesam menos do que 1 quilograma? Então, pessoal, são o periquito e o papagaio, Eles têm menos de 1.000 gramas, menos de 1 quilo. E qual animal tem o maior peso? É o avestruz. Qual que é o peso do avestruz? 120 quilogramas. 120 quilogramas. Agora o exercício 3. Quantos pacotes de 200 gramas de bolacha são necessários para completar 1.000 gramas? 5 pacotes. Vejam, a tia colocou aqui 5 pacotes com 200 gramas cada um. Se fôssemos juntar as centenas, vejam, 2, 4, 6, 8, 10. Teríamos 1.000. Então, são necessários 5 pacotes. E quantos pacotes de 500 gramas de feijão são necessários para completar 1.000 gramas? 2 pacotes, 500 mais 500 é 1.000. Somando só centenas, 5 mais 5 é 10. 10 centenas, 1.000, certo? Continuando. Patrícia foi ao supermercado comprar 1 quilo de café, mas havia apenas pacotes com 500 gramas. Quantos pacotes com essa medida ela teve de comprar para levar 1 quilo de café para casa? Mesmo raciocínio anterior, 2 pacotes, porque 500 mais 500 vai dar 1.000. Agora, vamos fazer algumas estimativas, Colocar assim, quanto nós achamos que é a resposta? A tia vai apresentar algumas embalagens e a gente vai conversar sobre isso. Apresento a vocês os recipientes A1, 2, 3 e 4 que utilizaremos na atividade a seguir. Vocês vão completar, conforme a tia for perguntando, esta coluna aqui do meio. Estimativa de quantas vezes cabe no recipiente A, tá? Então, vocês vão colocar quantas vezes vocês acham que é necessário. Começando pelo primeiro. Quantas vezes vocês acham que o recipiente 1
cabe aqui no recipiente A? Ó, até aqui onde a tia mediu. Quantos desse é preciso para encher outro desse? Então, completem aqui, ó. Quantas vezes vocês acham que precisa, tá? Agora vamos ver o outro caso. E agora aqui, nesse caso, quantos recipientes 2 eu preciso para encher o recipiente A? Anotem aqui quanto vocês acham. E agora, pessoal, esse recipiente 3 aqui, quantos desse a gente precisa para encher esse aqui? Anotem aqui a estimativa de vocês. E por último, este aqui, o recipiente 4. Quantos desse aqui a gente precisa para encher o recipiente A, vocês acham? Anotem aqui, pessoal. Agora, nós vamos descobrir realmente quanto de cada um que é necessário. Vamos lá? Vamos ver aqui, entre o recipiente 1 e o A. Vamos ver se eles têm o mesmo tanto? Ah, olha lá, ó, certinho, o mesmo tanto. Aqui, ó, na nossa primeira, coloquem o número 1. Agora vamos ver o outro caso. Agora vamos ver quantas vezes o recipiente 2 precisa para encher o A. Vamos lá? E, ó, uma vez deu só metade. Preciso de mais outro desse. Agora sim conseguimos encher, mas nós precisamos de 2 vezes o recipiente 2. Completem lá na apostila, número 2. Agora vamos ver o recipiente 3. Quantos deles realmente a gente precisa para encher o A? Vamos lá? 1, 2, 3. Será que já deu? Ah, ainda não, vai precisar de mais outro. E 4 recipientes foram necessários. Fazendo o registro. Agora o recipiente 4. Vamos ver quanto que é necessário? Quem é que está acertando aí, pessoal? Vamos lá, contando comigo. 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ó, com 4 deu metade. Quanto é que vocês acham realmente que é necessário? 5, 6, 7 e 8. 8 vezes. Registrando 8. Pessoal, qual é o menor recipiente que a gente usou aqui nessa atividade? O recipiente 4. Quantas vezes que ele coube no recipiente A? 8 vezes. E o maior recipiente que usamos, qual é mesmo? O recipiente 1. Quantas vezes? Aqui nós não usamos arroz, nós usamos água colorida. Quantas vezes que coube em sua capacidade o recipiente A e o 1? Uma vez, lembram? Eles eram com a mesma capacidade, eles têm a mesma capacidade. O que então nós podemos dizer sobre a capacidade dos 2 recipientes A e 1? Podemos dizer que têm a mesma capacidade. E agora, pessoal, quantas vezes o conteúdo do recipiente 3 coube no recipiente 2? Vejam aqui, pessoal, 2 vezes. Nós precisamos de 2 desses para encher esse número 2. Então, o que a gente pode dizer sobre a capacidade dos recipientes 2 e 3? O recipiente 3 tem a metade do recipiente 2. Agora, pessoal, vamos observar esse gráfico de colunas para responder sobre a capacidade de potes de sorvete. Então, ó, o máximo é 1.100, tá? Medidas em ml. O pote 1,
500 ml, o 2, 100, o 3, 200 e o pote 4, 1000. Respondendo a letra A, em qual pote cabe menos sorvete? No pote 2, ó, ele é o menor. Então, aqui na letra A, no pote 2. Quantos ml cabem nele, no pote 2, pessoal? Cabe 100 ml. Em qual pote cabe mais sorvete? Então, é o maior, é o pote 4. Quantos ml que cabe no pote 4, pessoal? 1000. Então, aqui, ó, pote 4 e 1000. Qual é a capacidade do pote 1? Qual é a capacidade? A capacidade dele, 500 ml. E do pote 3? Olhem aqui o pote 3, 200 ml. Vem a pergunta, quantos potes de sorvete, esse aqui, a gente precisa para encher o pote 4? Ó, ele tá aqui na metade, certinha. Então, nós precisaremos de 2 potes. Então, aqui na letra D, 2 potes. E quantos potes? 2, tá? Esse aqui. De sorvete a gente precisa para encher o pote 4. Para encher o pote 4, veja, nós precisamos de 10. O pote 1 é esse quadrinho, ó. Tá vendo? Um quadrinho. Nós temos 10 aqui. Então, precisamos de 10 potes. E para encher o pote 3 aqui, quantos desse tamanho a gente precisa para encher esse aqui, ó? Um quadrinho, se aqui tem 2, nós vamos precisar de 2. E podemos dizer também, pessoal, que nós precisamos, para encher o pote 4, quantos potes 3? Vejam, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Relembrando, nós precisamos de 10 desse para encher esse, nós precisamos de 2 desse para encher este aqui e precisamos de 5 desse aqui para encher esse grandão. Agora vamos observar esses recipientes com diferentes unidades de medida e comparar. Quantos recipientes de 250 ml correspondem a 1 litro? Então, pessoal, são 4 recipientes, ó, 250 mais 250 é 500. Aqui nós temos outra vez que juntar 250. 500 mais 500 é 1000. Então, precisamos de, ó, 1, 2, 3, 4 recipientes. Quantos recipientes de 500 ml correspondem agora a 2 litros? São 4 recipientes, mas vejam, cada um tem 500, 2 litros, 2.000. 500 mais 500, 1.000, 1.500, 2.000. 4 recipientes novamente. O Pedro tem um aquário com capacidade de 20 litros de água. Qual recipiente ele pode encher para transportar a água para o aquário o menor número de vezes? Esses recipientes aqui acima, qual é o maior? O de 5 litros, certo? Então, ele deveria usar o recipiente de 5 litros, por quê? Porque é o maior. Agora, pensando, se o Pedro tivesse somente o recipiente de 1 litro, quantos desse recipiente de água ele iria precisar para encher o aquário todo? Ele ia precisar de 20 desses aqui, ó, 20 vezes 1 litro para conseguir 20 litros. A Heloísa faz diariamente 1 litro de chá de hortelã para tomar durante o dia. Indique quais e quantos recipientes de cada capacidade ela vai poder escolher para guardar esse chá lá na geladeira. Vejam aqui, ela pode usar um recipiente de 1 litro, 2 de 500 ml, vai ter a mesma capacidade, ou ainda 4 de 250. Nós teríamos essas opções aqui utilizando as medidas que temos ali acima, tá? Então, um recipiente de 1 litro ou 2 de 500
ml ou 4 de 250 ml. Temos um desafio aqui para quem quiser pôr a cabecinha para pensar mais um pouco. Entre os algarismos 50 e 100, quantas vezes você escreve o 6? Resposta na próxima aula, tá? Agora algumas tarefinhas para casa. A gente tem aqui a receita da torta de frango. Olha os ingredientes. 2 copos de farinha de trigo, meio copo de óleo, 1 colher de chá de sal, 3 ovos, 1 colher de chá de fermento em pó, 500 gramas de frango aferventado, 1 copo de leite, orégano, tomate, cebola a gosto. Quais são as medidas não padronizadas, aquelas que podem variar o tamanho? Qual é o ingrediente da receita que está indicado como a unidade de medida de massa padronizada, aquela que é padrão, que é igual em todos os lugares? Na letra C, qual ingrediente é indicado por unidade, aquele que não precisa medir, a gente conta quantos são necessários? E quais são os ingredientes que não têm quantidade indicada? A pessoa pode colocar na receita o tanto que ela quiser. Quais são eles? Temos aqui um panfleto de supermercado, vejam. Sorvete 1 quilo, né? A ração para cachorro 25 quilos. O refri ou suco 600 ml, a manteiga 200 gramas, a cola 125 ml, lustramóveis 500 ml, chocolate em pó 400 gramas, creme de leite 200 gramas e a farinha de trigo 1 quilo. De acordo com tudo que tem aqui no folheto, vamos escrever as medidas de capacidade, quanto cabe. Geralmente são líquidos, aqueles que são medidos em litro e mililitro, ou seja, ml. E as medidas de massa, ou seja, quanto pesa, aquelas que são em quilograma, tá? Ou grama, quais são? Analisando aqui, pessoal, essas embalagens. Na letra A, quantas embalagens de cada produto você poderia comprar para completar 1 quilograma? Quantos desse precisa para dar 1 quilograma, ou seja, 1.000? Quantos desse e quantos desse aqui? No exercício B, vamos observar as imagens e indicar qual é a unidade de medida que a gente pode usar para medir a massa ou a capacidade. Então, vocês vão anotar abaixo de cada um. kg se for quilograma, G se for grama, L se for litro, ml se for mililitro. Então, observem as imagens e coloque aquele que vocês acham mais adequado para cada um. O danoninho, o iogurte aqui, né? A cebola, o macarrão, a melancia, a maçã e o suco. Agora vocês farão uma pesquisa lá na cozinha da casa de vocês, tá? 2 produtos que apresentam na embalagem os símbolos de grama ou quilograma e 2 produtos de litro ou mililitro e anotem aqui igual a gente fez na aula hoje, certo? E para finalizar, vocês vão assinalar a opção que contém a unidade de medida mais indicada para indicar o peso do cachorro. Olha aqui o tamanho dele. Qual é o peso que vocês acham que ele tem? Marquem um X, tá? Essas são as atividades de hoje, viu, pessoal? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.